O tema do sermão, o tema da mensagem é uma fonte no deserto. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 21. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 21. Antes de nós lermos a passagem, me permita fazer uma contextualização. Abraão recebeu um chamado de Deus para sair da sua terra, lá no capítulo 12. Ele obedece à voz do Senhor e vai para um lugar que ele não sabia onde era, nem o que ele aguardava. Recebe de Deus a confirmação dessa promessa algum tempo depois, dizendo que ele seria pai de uma grande nação. Para quem não sabe, ele era casado com Sara e Sara tinha um probleminha de saúde. Ela era estéril. O tempo passou, o filho da promessa não vinha, eles tentaram dar uma ajudinha para Deus e por concessão mútua foi oferecida a Abraão uma escrava, uma serva deles, chamada Agar, para que se deitasse com ele e o filho seria então o filho da promessa. Logicamente esse não era o plano de Deus. Mas Agar, a escrava, teve um filho. O nome desse filho? Ismael. E Abraão amou Ismael. Recebeu um filho varão. Mas o tempo passou e Deus visitou Abraão e falou assim: Abraão, o filho da promessa não é Ismael. O filho da promessa vai vir de Sara, a tua esposa. Diante de todas as probabilidades contrárias, já com a idade bem avançada de ambos, Sara fica grávida e tem um filho. E esse filho, logicamente, é Isaque. E nós temos esse relato, então, no capítulo 21. A propósito, a alegria de Sara foi tão grande que ela deu o nome do menino de Isaque, que se você pegar a tradução literal, quer dizer exatamente riso, ou achei graça, ou se você fosse apelidar Isaque, talvez chamasse ele de risadinha, porque esse era o significado do seu nome. Ela falou para que quando todo mundo, qualquer pessoa que chamar Isaque, se alegre comigo, né? Compartilhe comigo a alegria que eu estou tendo de ser mãe. Muito bem. O tempo passou e, logicamente, as crianças começaram a crescer. E aqui nós temos um dado interessante. Todas as vezes que uma criança comemorava um aninho de vida, normalmente não era celebrado, não era festejado. Tinha uma outra ocasião em que os pais faziam uma festa para a criança em louvor a Deus, ou uma festa para o Senhor em gratidão pela criança. E essa festa acontecia não no dia do aniversário, mas no dia que a criança era desmamada, no dia que ela deixava o peito. E essa cerimônia, essa festa poderia ocorrer com 6, 7, até 8 anos de idade, se ele não tivesse um irmãozinho mais novo, o que era uma raridade. Mas para Sara, essa foi a realidade, de forma que provavelmente Isaque tenha sido desmamado lá depois dos 6 anos de idade. Mamou até bem grandinho, né? Bem grandinho. Vamos ao relato bíblico? Acompanhe comigo a partir do verso 15 do capítulo 21. Quem encontrou, diga amém. Feche os teus olhos. Pai amado, estamos com a tua palavra aberta. Rogamos a luz, a orientação do teu Espírito Santo. Por favor, ó Pai, ilumina a nossa mente. Nos dê a compreensão da mensagem bíblica, a mensagem do Senhor, segundo a tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler um pouquinho antes ainda. O verso 8 fala assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Ora, Abraão era rico e ele não economizou na hora de fazer a festa. O verso 9 diz assim: Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, que a egípcia teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela,
porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Verso 11, Abrão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. O verso 14, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, verso 15, que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Queridos, quantas mensagens a gente pode tirar desse texto? Perceba, era um dia de grande festa, era um dia de alegria, era um dia de celebração. Você já foi em uma festa, já foi em um encontro animado, uma festa de família, uma festa de casamento, uma festa de aniversário, onde todo mundo se reencontra, se abraça, se alegra, se diverte, tem prazer de estar junto, mas um indivíduo está ali só para aprontar, para fazer gracinha, para tirar onda, para fazer as coisas escondidas, para provocar um, para provocar outro. Nessa festa aqui, tinha um rapazinho na faixa de 12, 13 anos, que foi lá só para provocar o irmãozinho mais novo. Quem tem criança aí de 6, 7 anos vai saber o que eu estou falando. Quando uma criança dessa idade é provocada, uma, duas, chega uma hora que ela zanga, não zanga? E grita, e berra, e chora, e vai atrás da mãe, e reclama, e murmura. Eu imagino que Ismael tenha tirado tanto a paciência de Isaque, que ele não saía de perto da mãe. A mãe fala, vai brincar, vai brincar, vai brincar. Isso acontece 1, 2, 3 vezes, até que foi uma hora que Sara viu o que Ismael estava fazendo. Sabe, tem muita gente que tenta tirar proveito de situações, acreditando que nunca vai ser descoberto. A palavra de Deus, ao livro de Gálatas, no capítulo 6, 7, fala assim, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nós podemos esconder as coisas das pessoas por algum tempo, mas nunca vamos conseguir esconder por todo o tempo. Nunca será oculto para sempre. Uma hora a coisa vem à tona. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que a gente tenha aqui, ou em casa, pessoas que estão brincando com o pecado, se atrevendo a andar por terreno que não é apropriado a um cristão. Nós podemos ter homens ou mulheres que estão se aventurando em relacionamentos que não são próprios a cristãos. Nós podemos ter jovens e pessoas de muitas idades que estão vislumbrando coisas nos seus celulares que não são próprias para aqueles que hão de herdar os céus. Nós podemos ter aqui, ou em casa também, pessoas que têm proferido palavras, que têm usado um vocabulário que não é apropriado para um cristão, para alguém que almeja o céu. Nós podemos ter pessoas que estão fazendo negócios que não são negócios lícitos,
tentando tirar vantagem de uma forma ou de outra, achando que nunca serão descobertos. Pessoas que têm uma aparência de crente, uma aparência de cristão, mas a sua forma de conduzir a vida não é a forma ideal e muito menos aprovada por Deus. Queridos, nós podemos até esconder por algum tempo, mas uma hora, todas as coisas hão de ser julgadas por aquele que tudo vê. E nós seremos julgados pelas nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Nós podemos esconder aquilo que não é bom que os outros vejam por algum tempo, mas em algum momento, alguém pode ver. E mesmo que ninguém aqui na terra veja, Deus vê. E eu vou dizer uma coisa para você: nós somos perfeitamente livres para fazer o que nós quisermos. Livres. O nosso pulmão, ele foi feito para respirar ar puro. Usando a liberdade que Deus me deu, eu posso encher ele de fumaça. Sou livre para isso. Mas eu nunca posso culpar a Deus pelas consequências das minhas escolhas, pela liberdade que o Senhor me deu. Imagine, provavelmente você já tenha visto um zoológico, já tenha visitado um zoológico, se não foi presencialmente, sabe como que é através da internet ou da TV. Imagine lá a jaula do leão. E uma plaquinha de advertência dizendo o seguinte: não coloque a mão na grade. Você olha para um lado, olha para o outro, ninguém está olhando. Você coloca a mão na grade e aproxima. O leão dá um bote com a pata, arranca a sua mão. Quem é o culpado? É o zelador do zoológico? É o administrador do zoológico? Nós somos livres para tomar qualquer decisão relacionada à nossa vida, mas nos tornamos escravos das consequências. E não podemos, diante das consequências, culpar a Deus. Em hipótese alguma, seria a mesma coisa que culpar o administrador do zoológico, porque você foi lá e colocou a mão na grade do leão. Você pode colocar o cigarro na sua boca, você pode inalar a fumaça, mas você não pode culpar a Deus se amanhã ou depois você for acometido por um câncer de pulmão. Você pode colocar álcool na sua boca no lugar da água pura. Você pode ingerir o álcool. Mas não culpe a Deus se mais cedo ou mais tarde você for acometido por uma cirrose, ou bater o carro porque está alcoolizado, ou qualquer outra coisa que venha a ocorrer. Nós não podemos culpar a Deus, porque se tem uma coisa que Deus respeita, é a nossa liberdade. Muito cuidado com aquilo que você tem feito com a tua liberdade. Muito cuidado, porque de todas essas coisas nós prestaremos contas a Deus. Agora, nunca culpe a Deus também. Afinal de contas, Deus não castiga ninguém. O ser humano, ele recebe sozinho as consequências das suas atitudes. Deus, ele estabeleceu leis físicas, morais e espirituais para proteger a nossa vida. Deus assim fez, Deus assim estabeleceu. Não é arbitrariedade de Deus as consequências que nós colhemos pelas nossas escolhas. Jamais. É simplesmente resultado de más escolhas. Deus estabeleceu princípios morais, espirituais e físicos para proteger a vida, proteger a nossa convivência harmoniosa entre os seres humanos. Para isso Ele nos deu liberdade. E eu posso usar bem ou mal essa liberdade. Agora, a gente não pode brincar com aquilo que Deus estabeleceu. Os limites que Deus estabeleceu são para a preservação da vida. Ismael pensava que nunca seria descoberto, mas Sara viu. E Ismael teve que sair de casa. Olha que interessante. Eu imagino quando Sara vem e fala para Abraão assim: Abraão,
eu vi o que Ismael fez com Isaque. Pode mandar embora esse menino e essa escrava. Nós estamos falando do filho de Abraão, um filho que ele amava. E a Bíblia, o relato bíblico fala assim, que isso pareceu muito penoso a Abraão. Ele sofreu demais, afinal de contas era filho, ele amava Ismael. E na conversa que eles tiveram, eu tenho certeza de uma coisa: Abraão, ele perdoou Ismael. E eu fico imaginando esse diálogo. Então, me perdoa, papai. Imagina uma criança de 12 anos. Perdoa, papai? Perdoa, filho. Então eu posso ficar? Não, você precisa ir. Mas o Senhor não me perdoou, o Senhor não me ama. Eu te amo e eu te perdoei. Mas você precisa ir. Sabe, esse tipo de diálogo é algo semelhante àquilo que aconteceu lá no princípio. Me remete a uma outra cena, a cena do Éden. Deus, quando colocou Adão e Eva no jardim, falou assim: olha, vocês podem se alimentar de todos os frutos de todas as árvores que tem no jardim. Vocês só não vão comer do fruto dessa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Um dia, eles se aventuraram por este caminho, desobedeceram a ordem de Deus e comeram do fruto. Deus os visita, eles são confrontados com o seu pecado, com a sua desobediência. Deus os perdoou. O relato bíblico diz que o próprio Deus foi quem preparou as suas vestimentas com pele de cordeiro e os vestiu. Isso é amor, isso é cuidado. Ali houve um evento de reconciliação. A vida de Adão e Eva foi poupada naquele instante, mas um cordeiro, como símbolo do Cristo que viria, foi morto naquele dia. Deus escolheu morrer no lugar do ser humano do que perdê-lo para sempre. Adão e Eva foram perdoados no dia em que pecaram. Imagine a cena: o Senhor nos perdoa? Estão perdoados. Então podemos ficar? Não. Vocês precisam sair. Mas o Senhor não nos ama? Amo. Então podemos ficar? Não. Vocês precisam sair. Somos livres para fazer as nossas escolhas, porém escravos das consequências. Ismael teve que sair. Adão e Eva também tiveram que sair. É interessante um outro aspecto, porque muitas vezes a gente faz escolhas, atitudes, temperamentos, palavras, se envolve em cada coisa, e a gente é tentado até dizer assim: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Me diz uma coisa: se acontecer alguma coisa contigo, só você sofre? Se acontecer alguma coisa com seu filho, só ele sofre? Queridos, como resultado das nossas escolhas, outras vidas são impactadas. O nosso sofrimento é estendido a outras pessoas. Pais sofrem por causa dos filhos, filhos sofrem por causa dos pais. A família toda sofre, a igreja sofre, a sociedade sofre. Nós nunca provocamos uma dor isolada. As nossas más escolhas geram dor em outras pessoas também. A história bíblica diz que Agar foi andando pelo deserto. E eu imagino a dor daquela mãe, conduzindo o filho com uma vasilha de água pelo deserto sem rumo. Eu imagino a dor de um pai que ficou vendo o filho partir, tendo somente a promessa de Deus, dizendo: Abraão, eu vou fazer dele uma grande nação, obedeça o que Sara diz. A dor da despedida, a dor da ausência, a saudade pela distância. Quanta dor, quanto sofrimento. A festa acabou ali para Abraão, a festa acabou ali para Agar.
A festa acabou ali para Sara, acabou ali para Ismael. Quantas vidas foram afetadas por uma decisão errada? Agar partiu para o deserto. Mas o relato bíblico nos dá certeza de uma coisa: independente das circunstâncias, Deus sempre está conosco. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa. Deus permanece conosco. Agar andando pelo deserto, logicamente não demorou muito para que a água acabasse. Um cântaro, talvez 1,5 litro, 2 litros de água, não foram suficientes para atravessar um grande deserto. Mamãe, eu quero água. A água acabou. Passa mais algum tempo, mãe, estou com sede, não tem mais água. Mamãe, eu não tenho mais força para caminhar. Eu tenho certeza que Agar não assistiu à cena inerte. Ela fez o possível e o impossível. Ela dedicou todos os seus esforços para poder chegar a algum lugar onde eles encontrassem água para saciar a sede e salvar o seu filho. Correu de um lado para o outro, fez o que pôde, mas sem êxito. Como último recurso, quando ela não conseguia mais andar, quando não tinha mais forças, quando o menino não conseguia mais prosseguir também, a única alternativa que lhe restou foi colocar o menino à sombra de um arbusto. Falei assim, mas não era no deserto? Eu não sei se você já assistiu aqueles filmes lá de antigamente do faroeste. Aquelas ruas empoeiradas, as casinhas de madeira, dava uma ventania e de repente passava rolando umas moitas secas de arbustos do deserto. Aquele poeirão, aquela areia cobria tudo. Um arbusto daquele, provavelmente ainda com alguma folhagem, porque ele produzia sombra. Ela vem e deposita a criança, praticamente desfalecida, à sombra do arbusto. E diz que ela se distancia da criança, ela se afasta da criança, cerca de 1 tiro de arco. Nós temos algumas divergências, algumas traduções, algumas pessoas dizem que 1 tiro de arco equivale a 25 metros. Mas nós podemos chegar até 150 metros. O fato é que ela se afasta da criança a uma distância suficiente para não ter que ver o menino dar o último suspiro. O menino chora de lá e a mãe chora de cá. Não há mais o que fazer, não há mais alternativas. O resultado ou as consequências do pecado, e eu vou dizer uma coisa, é um pecado não exclusivo de Ismael. Porque eu creio que Agar consentiu com isso, por ela não ter repreendido a criança em momento oportuno, foi que a situação chegou onde chegara. Sem repreensão, 1, 2, 3 vezes. Agora os dois estavam ali no deserto da vida, prestes a perecer. Eu preciso destacar uma lição para nós, com base nesse texto. Primeiro, todos nós estamos andando nesse deserto da vida. E talvez seu filho esteja morrendo nesse deserto. Talvez você já tentou orientar o seu filho, a sua filha, de todas as formas. Já fez tudo o que era possível, já soltou a corda, já puxou a corda, já corrigiu, repreendeu, colocou de castigo, aplicou uma correção, aconselhou, fez de tudo, chamou o pastor, teve visita, colocou no clube, fez o que era possível. Mas parece que a criança não se ajusta. Isso tem trazido dor, tem trazido sofrimento, tem tirado a paz de dentro de casa. Já lutou de todas as formas. Já tratou com carinho, já tratou com aspereza. Ofereceu educação, alimentação, conforto, uma casa, uma cama. Tudo que era do bom e do melhor. Mas não há reconhecimento, só revolta. Fez tudo o que era possível. E quem sabe esteja agora como Agar, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais para onde ir. Eu não sei o que eu faço.
com o meu filho, com a minha filha. Talvez o seu problema não seja o seu filho, talvez o seu problema seja o seu lar, seu relacionamento, seu casamento. Fala assim, eu já tentei de tudo, eu não suporto mais aquele homem, eu não suporto mais aquela mulher, a gente não combina, a gente não bate, não dá mais certo, não tenho o que fazer, já tentei de tudo. Precisamos separar. Talvez você esteja nessa situação, chegou à conclusão que não dá mais certo, só resta a separação, não encontra mais alternativas. Talvez o problema não seja o filho, não seja o casamento, não seja a família, mas pode ser a saúde. Fala assim, Senhor, eu tenho feito tudo direitinho, eu assisto os cultos, eu faço meu ano bíblico, eu estudo a lição, eu tiro meu tempo de oração, estou comendo certinho e agora estou com essa enfermidade. Por favor, meu Deus, me cura, eu já tenho orado há tanto tempo e o problema não se resolve, só se agrava. Eu não sei há quanto tempo você carrega uma enfermidade no seu corpo, não sei há quanto tempo você tem lutado com a enfermidade, já fez tudo o que era possível, impossível, já seguiu um monte de receitas, diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Você conta o teu problema para alguém, a gente fala assim, olha, tem uma receita aqui que é... Daí você vai, faz a receita, parece que resolve por algum tempo e depois deixa de fazer efeito. Que luta. Talvez o problema não seja nada disso, seja a tua vida espiritual. Já fez tantos compromissos com Deus, falou, esse ano eu vou ler a Bíblia e estudar a lição todos os dias. E se transformou em um especialista em Gênesis. Todo ano começa a ler Gênesis, mas chega em Números e volta. Não rende. Já prometeu várias vezes, fala assim, é madrugada, na madrugada eu vou estar na presença de Deus, e faz isso bem 1 semana, 2 semanas, e de repente perde o hábito. Não sei quantas promessas você já fez para Deus, mas de uma coisa eu sei, na maioria delas, você quebrou a promessa, quebrou o pacto, quebrou o compromisso, quebrou a aliança. Talvez seu problema seja o seu temperamento. Acaba afastando de você todas as pessoas que você gosta, todas as pessoas que gostam de você, por causa de um temperamento que você não consegue controlar. Talvez o teu problema seja algum vício, que só você sabe, algum mau hábito, uma luta pessoal que você tem enfrentado. Talvez o teu problema seja financeiro. Não consegue viver dentro do orçamento, sempre gasta mais do que ganha. Nunca sobra para ofertar ao Senhor quando este deveria estar em primeiro lugar. Faz as contas de todos os jeitos e nunca dá. Vive cheio de sonhos, mas esses sonhos são sempre frustrados, porque não consegue ter uma gestão financeira. É problema pessoal, é problema no trabalho, é problema nos estudos, já tentou de tudo, não sabe mais o que fazer. Eu vou te fazer um convite. Olha para aquela mulher chorando no deserto. Ela não tinha mais o que fazer. Tudo o que ela queria naquele momento era não ver o filho morrer. Não ver o filho morrer. Mas é interessante porque, de repente, enquanto ela chorava, ela ouviu uma voz do céu que falou assim, por que você está chorando? Parece até cômico, né? Por que você está chorando? Levanta, enxuga as tuas lágrimas. Olha em volta, ela se levantou, obedeceu a voz, enxugou as lágrimas, e quando ela olhou em volta, o que ela viu? Água. Sabe qual é o nosso problema? O problema é que a gente fica focado no problema. Às vezes a gente chora tanto, lamenta tanto, fica ali em cima do problema, debruçado, que não consegue levantar e olhar em volta e enxergar as possibilidades que Deus tem colocado diante de nós. O poço estava lá, a água estava lá,
mas o lamento, a sua luta pessoal não permitiu, as suas lágrimas não permitiram que Agar visse a água, visse o poço. A ponto de ela falar assim, não tem mais jeito. Mas quando ela ouviu Deus, seguiu a orientação de Deus, quando ela enxugou as lágrimas, quando parou o seu lamento, quando ela parou para contemplar, obedecendo a voz de Deus, ela encontrou a solução. Ela encontrou a alternativa que era necessária para salvar a sua vida e a vida do garoto. Diante dessa possibilidade, o seu coração se revigora, ela se enche de alegria, de esperança, corre, enche o odre de água, vai até o menino, dá água para ele. Enquanto ele ainda está vivo, o menino recupera as suas energias. E diz o relato bíblico que ele cresceu, viveu no deserto, se casou e se tornou um grande homem. E é interessante porque se você for buscar o relato bíblico, Ismael, ele vai junto com Isaque sepultar o pai lá na frente. Ele mantém aquele vínculo com o pai. Ele não foi totalmente desamparado, nem por Deus e nem do amor do pai. Sabe, não existe caso que esteja perdido para Deus. Independente da sua situação, seja ela o seu filho, o seu relacionamento, o seu temperamento, a sua saúde financeira, seja ela pessoal, um trabalho nos estudos, o que quer que seja, não existe caso perdido para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Talvez tudo esteja dando errado, talvez você não tenha encontrado alternativa à saída porque esteja lutando com as próprias forças, tem feito tudo à sua maneira, do seu jeito, de acordo com a tua capacidade intelectual, de acordo com a tua força. Mas o meu desafio, o meu convite para você é: experimente do jeito de Deus. Coloca Deus em primeiro lugar em todos os aspectos. Para de lutar sozinho. Para de lutar sozinha. Quer aprender a controlar o seu orçamento? Primeiro, Deus. Ele que é o provedor de todas as coisas. Ele é o dono da prata e do ouro. Ele é o Criador do mundo. Ele é que tem fontes ilimitadas de recursos para oferecer aos seus filhos. Fazei prova de mim nisto, diz o Senhor. Se você não consegue mais educar seu filho, eu conheço filhos no relato bíblico que cresceram sem a presença da mãe, que a mãe só via de ano em ano, e se tornou um grande homem de Deus porque ela confiou ao Senhor. Samuel, filho de Ana. Sabe, nós precisamos aprender a confiar em Deus, nas suas orientações, no jeito dele governar as coisas. E isso se aplica também ao meu casamento, ao seu casamento, à minha família, à sua família, ao nosso temperamento, a nossa forma de se comportar no ambiente de trabalho, a forma de nós nos conduzirmos e nos portarmos nos estudos, nas escolas, na forma de nós fazermos negócios. Precisamos aprender a fazer do jeito de Deus. Ele tem poder para ressuscitar os nossos sonhos. Ele tem poder para nos dar esperança. Ele tem poder para recuperar os seus valores, os seus princípios, para moldar e mudar o seu temperamento, para, quem sabe, resgatar a sua autoimagem, a sua confiança, desde que você aprenda a viver na dependência dele. Quando Agar se levanta, que enxuga as lágrimas, ela encontra água. Essa água, ela tem uma simbologia muito forte. Quem é a água da vida? É Jesus Cristo. Nós somos convidados a enxugar as nossas lágrimas e ir até Jesus. Não somente beber dessa água, mas banhar nessa água. Essa água, ela jorra de uma fonte que fica em um monte, ao pé de uma cruz. Essa água, ela não é lúcida, transparente, é uma água vermelha. É o sangue de Cristo, é no sangue do Cordeiro que nós precisamos ser lavados, é no sangue do Cordeiro que nós precisamos banhar, para nos tornarmos puros e aceitos pelo Pai na eternidade. Nós precisamos aprender a confiar nele.
É a justiça de Cristo, é o sacrifício de Cristo, onde encontramos o nosso passaporte para o céu e para a eternidade. Que tal você permitir que Cristo seja de fato a solução para todos os teus problemas? Você fica talvez olhando para mim e pensando assim: você não conhece a minha história, você não sabe pelo que eu estou passando. Eu vou dizer o seguinte: eu acredito que é você que está subestimando o poder e o agir de Deus. Experimente fazer as coisas do jeito dele, porque do seu jeito já está provado que não dá certo. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Permita-se ser transformado, permita-se ser transformada pelo sangue do Cordeiro. Olhe para a cruz. Tem um Salvador de braços abertos, manifestando ali o seu amor e lhe dando a oportunidade de vida. Afinal de contas, o preço ele já pagou, para que a gente desfrute uma eternidade ao seu lado. Eu gosto muito do texto de Jeremias e finalizo com esse texto. Lá no capítulo 23, ele fala assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para dar a cada um de vocês o fim que vocês desejam. Qual é o fim que você deseja? Eu tenho certeza que o fim que você deseja é não ter fim. É experimentar na eternidade. E é isso que Deus quer te oferecer. E para essas coisas, o Salmo 23 fala assim: que nada terei falta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada vai faltar para a nossa salvação. Vamos confiar nele. Gostaria você nessa noite de fazer um concerto com o Senhor? Gostaria você nessa noite de fazer uma aliança com Deus? Confiar a tua vida, a vida da tua família, do teu filho, os teus negócios, as tuas finanças, a tua saúde, o teu emocional, o teu temperamento, os teus vícios, os teus maus hábitos. Confiar e entregar ao Senhor para que Ele dê permissão, para que Ele faça as mudanças que sejam necessárias e tua vida seja salva. Gostaria você de fazer esse compromisso com Deus? Fecha os teus olhos, eu quero orar contigo. Querido Pai, nessa noite, Senhor, nós somos confrontados com os nossos maus hábitos, com as nossas escolhas. Diante daquilo que parece ser impossível a nós, olhando para a cruz, nós encontramos alternativas. E não são paliativas, são duradouras, são eternas. É a solução definitiva para o nosso problema. O nosso maior problema, o problema do pecado. Na cruz, nós encontramos perdão. Na cruz, nós encontramos reconciliação. Por favor, ó Pai, nos conceda, através do Teu sangue, nos conceda, através da água viva que é Jesus Cristo, a completa renovação do nosso ser. Nós queremos submeter a nossa vontade à Tua vontade, os nossos desejos aos Teus desejos, as nossas escolhas que estejam em harmonia com o Teu querer. Por favor, ó Pai, nós já temos falhado tanto, temos errado tanto. Nos ajuda a confiar em Ti plenamente. Transforma a nossa vida, transforma a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, para que a gente experimente um pedacinho do céu aqui na terra. Mesmo que todas as coisas estejam viradas de pernas para cima ao nosso redor, que no Senhor a gente desfrute de paz. Conduza a nossa vida, Senhor. Perdoa o nosso pecado. Nos salva para a eternidade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.